Estamos de volta, olá a todos, estamos de volta aqui com a administração de produção no slide 2, tendo em vista que hoje só iremos relatar e compreender um pouco mais sobre MRP2, planejamentos das necessidades de recursos do planejamento, né? Então, MRP2 é Manufacturing Resource Plan, planejamento dos seus recursos de produção, recursos. Então, a gente fala aqui Manufacturing Resource Plan ou chamado de MRP2, é um sistema de cálculo das suas necessidades de demanda, necessidades de planejamento, onde é utilizado para controlar a quantidade e os momentos que são necessários utilizar os recursos da produção. Com isso, ele oferece os custos, qualidades, tempos de execução de cada atividade dentro do sistema produtivo. Então eu vou planejar meu tempo, quanto tempo eu vou necessitar para produzir a minha demanda. E a qualidade e o custo também em cima disso, que ele vai ajudar a gente planejar os nossos recursos de produção. Objetivos básicos: melhorar o serviço ao cliente através de um cumprimento de prazo de entrega. Então, quando a gente faz o nosso planejamento em cima do MRP2, nós conseguimos atender melhor os prazos de entrega. Reduzir o investimento em estoques. Por quê? Estoque é um valor que está parado. Então, o que eu estou produzindo, eu estou encaminhando para o meu cliente, para o meu destino, que está atendendo a demanda final. Então, a gente não cria estoques, a gente já escoa logisticamente o estoque. Então, reduz o investimento, estoque parado. Existem vários módulos do MRP, composto por 5 módulos principais: planejamento da produção, planejamento mestre da produção, cálculo da necessidade de material e cálculo da necessidade da nossa capacidade produtiva e controle da fábrica. Planejamento da produção, MRP2, tem função de auxiliar nas decisões de planejamento. Então ele auxilia o meu planejamento, se eu vou ter estoque, se eu vou ter tempos de parada de processo. Então tudo isso é calculado em níveis agregados de estoque e produção, de período a período, de hora em hora, de dia em dia, de minuto a minuto. Então ele me dá esse período, baseado em previsões de demandas futuras. Tá? O que eu vou produzir, então está ligado diretamente ao meu tempo. Está ligado ao planejamento a longo prazo. Tá? E o planejamento mestre, MPS, estabelecimento de um efetivo plano de produção e de itens finais para outro produto. E um plano para a produção de produtos finais de período a período também, já levando em consideração as limitações da capacidade previamente identificada. Então eu conheço o meu processo, eu sei as minhas limitações e eu trabalho em cima disso no plano mestre de produção. Cálculo de necessidade de materiais se baseia em registros básicos que nós já tínhamos falado, de dados históricos ou demanda daquele período, que representa a posição dos planos com respeito à minha produção e estoque de cada item, seja ele um item de material prima ou semi-acabado, ou acabado, que nós já citamos isso em aula passada, ao longo de um período, tá? Desse período, eu falo ao longo de um período, ao longo do período de produção. Então vai agregar itens de matéria-prima, semi-acabados ou acabados. Cálculo dessa necessidade de capacidade, né? É o planejamento da capacidade de produção, onde as provisões de capacidade é adequada aos benefícios de um sistema produtivo. Sua função é localizar viabilidade de um determinado plano mestre. Então a gente vai calcular aqui a viabilidade
e a necessidade do plano mestre precisa. Controle de fábrica. Este modo é responsável pelas sequências e ordens dentro de um período de planejamento. Então a gente controla a ordem e o período que está o meu planejamento. Então controle de fábrica, pelo controle da produção, ele busca garantir que o que foi planejado será executado de forma mais viável e possível aos planos. Então aliando o que? O custo e o benefício em cima do meu planejamento. O módulo básico de cálculo de necessidade de materiais de MRP foram agregados novos módulos: programação, mestre da produção, cálculos grosseiros de necessidade, de capacidade, cálculo detalhado de necessidade e de capacidade, controle do chão de fábrica que a gente comentou, controle de compras, tá? Então eu gero uma necessidade, eu vou ter que entrar no meu processo comprando insumos, comprando material para poder ser processado e produzido. Planejamento de operações de venda, dando origem ao MRP2, que passou a atender às necessidades e informações para a tomada de decisão gerencial sobre todos os recursos de manufatura. Então, o meu recurso de manufatura está ligado ao quê? À minha venda. O meu planejamento está ligado à minha venda. Se eu estou vendendo, estou planejando para produzir. Então aqui tem um módulo básico de cálculo, necessidades de materiais MRP, foram agregados novos módulos, programação mestre da produção, cálculo grosseiro de necessidade e de capacidade, cálculo detalhado de necessidade e capacidade e o nosso controle de chão de fábrica, controle de compras e planejamento de operações e venda, dando a origem ao MRP2, que passou a atender às necessidades e informações para a tomada de decisão gerencial. Então, em cima de tudo isso, toda tomada de decisões gerenciais segue as informações contidas no MRP2. Então, a gente tem o sistema de apoio das decisões, o que vai ser produzido, quando vai ser produzido, quanto vai ser produzido de demanda e quando vai ser produzido. Quando eu tenho que entregar para o meu cliente? E a gente tem o que? MRP2, recursos produtivos. Então, todos esses recursos produtivos. Áreas de abrangência, fornecimento de mecanismos para coordenação dos esforços de marketing, que é importantíssimo, que está ligado à minha produção, finanças, porque em cima disso eu vou saber o que eu vou investir, se eu vou pedir dinheiro emprestado para produzir, vai ser viável. Então, eu tenho todos esses dados. E outras áreas da empresa, como a necessidade, vamos dizer um exemplo, o RH. Será que eu vou ter que contratar mais pessoas para a minha produção, para a minha demanda? Então, a gente tem toda essa informação de abrangências nessas áreas. Vantagens. Uma das principais vantagens do MRP2 é que ele é um sistema que reage bem a mudanças. Então, a gente lembra que quando a gente fala de mudanças de planejamento, então ele reage bem com isso, se torna muito útil nas situações que as estruturas de produtos sejam muito complexas, com vários níveis de complexidade e as demandas sejam instaláveis. Limitações. MRP2 tem dificuldade em lidar com o lead time. O que seria o lead time? O tempo do processo. De um processo para o outro, a gente calcular qual que é esse tempo. Eu iniciei um processo de produto semi-acabado para passar para um outro processo. Então, esse tempo, o lead time, é variável, pois o lead time é uma produção, é uma consequência da programação e não pode ser dado da entrada no sistema de programação da produção. Ele não entra. Então ele tem essa limitação quanto ao lead time, o tempo de processo para o outro. Então, encerramos o segundo slide falando só sobre a ferramenta MRP2 e iniciaremos o terceiro slide da nossa aula de administração de produção com sincronização, produção e vendas, equipamentos e instalações no terceiro slide. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.